Publicada no Diário Oficial da União, a autorização do Congresso Nacional para que Criciúma concretize empréstimo do Fomplata. Começou o saque do segundo lote do Fundo de Garantia por tempo de serviço FGTS. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Final de ano chegando e com ele inúmeras vagas temporárias para dar conta das vendas. Encontro Regional das Mulheres que Vencem reuniu centenas de pessoas no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. No esporte, após 5 rodadas, Tigre volta a vencer na Série B do Brasileirão. Vítima foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Depois da vitória, clima mudou entre os jogadores do Carvoeiro. Treinamento de hoje foi muito mais intenso. E ainda o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informes Região. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Foi publicado no Diário Oficial da União a autorização do Congresso Nacional para empréstimo do Fomplata. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O último passo antes da assinatura do contrato com o Fomplata para o financiamento que vai possibilitar a obra do binário do bairro São Luís, em Criciúma, foi dado na última semana. O Congresso Nacional aprovou a autorização da contratação do empréstimo de 17,2 milhões de dólares pelo governo municipal ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o Fomplata. A ação foi muito comemorada, já que a assinatura do financiamento é aguardada há muitos anos. O Fomplata, ele é um processo que ele já iniciou, né, ainda em 2015, 2016, primeiro com a manifestação do município, que é o primeiro passo, né, atendendo uma carta consulta. Né. Essa carta consulta, por ser o primeiro momento, a primeira manifestação, ela passa por algumas avaliações dentro, principalmente da Secretaria do Tesouro Nacional. E o nosso processo, ele passou por essas avaliações lá no início, né, o que culminou em 2017, né, ele tendo já a sua análise indeferida, em razão do município não ter alcançado a capacidade de pagamento no rating no mínimo B, que o rating B, para entender uma classificação A, B, C e D. Tendo o rating C, o município não consegue acessar esses recursos. Então, na época, pelos balanços de 2015, 2016, 2017, o município estava desenquadrado. Mas, conforme o coordenador da Unidade de Projetos Especiais da Prefeitura de Criciúma, 2018 foi um ano de recuperação econômica. E graças à elevação de conceito da gestão municipal em 2019, chegando à nota B, o município reconquistou o direito de avançar no financiamento internacional. Como o empréstimo de operação de crédito internacional ele tem a garantia da União, ele precisou de fato ter essa validação da Procuradoria-Geral da Fazenda, que por sua vez também abonou aquilo que a Secretaria do Tesouro Nacional já havia nos classificado e também deferido e submeteu ao Senado. Nós tivemos um pequeno atraso nesse cronograma por conta de dois casos atípicos. O primeiro foi no processo de votação da reforma previdenciária. Então, o Congresso todo ele estava imbuído e com as funções todas focadas nesse assunto. E depois, em agosto, também entrou o recesso. Então, que seria um trâmite de 7 dias, nós acabamos ficando aguardando quase 50 dias. Mas, enfim, voltando o recesso e também já o processo na Câmara da Previdência também já votado, tramitou de forma mais rápida. Na segunda-feira, que passou agora, a Comissão de Assuntos Econômicos deu o parecer.
Na terça-feira não teve sessão do Senado, teve na quarta. Na quarta-feira o presidente Alcolumbre leu a mensagem, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Agora, após a publicação, a Prefeitura aguarda apenas a assinatura do contrato para poder dar início ao processo licitatório que vai definir a empresa responsável pela obra do binário, contratada com esses recursos. O que faz com que agora o município está apto já a assinar o contrato. Nós já estamos em contato em Brasília, junto à Secretaria do Tesouro, para que na terça ou quarta-feira, haja vista que o prefeito também estará em Brasília, nós já possamos assinar o contrato lá. Então, de todos os capítulos, vamos dizer assim, dessa novela, nós já estamos aí nos preparando para os capítulos finais, então, Débora. O coordenador de projetos conta que o edital de licitação está bem encaminhado e, por isso, o processo licitatório deve ser lançado já nas próximas semanas. Quando foi meados de início de agosto, nós já tínhamos o encaminhamento da STN que nós estávamos aptos a receber o recurso. Então, naquele momento, nós já iniciamos o edital. Para que quando ocorresse esse momento da assinatura, nós não abríssemos um cronograma novo. Então, nós viemos com o edital já construindo ele de forma paralela. O que ocorre é que no dia 7 de outubro agora, ou seja, na próxima semana, nós já abriremos as propostas já para a primeira parte que vai contemplar a pavimentação de todo o binário. Então, assinamos o contrato provavelmente semana que vem, e na próxima semana a gente já tem as propostas abertas já da licitação também. O valor do financiamento será investido em obras de mobilidade urbana. O primeiro passo, o binário da Santos Dumont, uma obra complexa que pode mudar o fluxo da área central, criando novas alternativas logísticas para a cidade. Serão quase 7 quilômetros de vias construídas ou recuperadas no bairro São Luís. A obra começa na rua Desembargador Pedro Silva, sentido quarta linha. A rótula sai de cena e entra um grande elevado, que vai facilitar o fluxo para quem chega ou deixa a cidade. Alças de acesso vão levar à Avenida Santos Dumont, que também será alterada. A via terá 2 pistas em sentido único e deve receber nova capa asfáltica, sinalização horizontal e vertical e será reurbanizada até o encontro com a Avenida Centenário. Do mesmo local de interseção, mas agora voltando pela Avenida Santos Dumont, também em 2 pistas, o fluxo segue até esse ponto, após o cemitério municipal. Aqui, o motorista vai virar à direita e seguir em fluxo único, pela rua Carlos Pinto Sampaio, trecho que receberá nova pavimentação e terá pista dupla. Chegando na rodovia Luiz Rosso, a via segue por baixo e vai até a Avenida Imigrantes Poloneses. A previsão é de que essa etapa da obra esteja pronta em 18 meses. E aí é um processo de licitação internacional, ele tem uns prazos um pouquinho diferenciados da licitação do que a legislação brasileira, da 866, o que também a gente não consegue prever se terá algum recurso de alguma empresa contra outra, enfim. Mas, correndo o trâmite normal, a gente imagina já iniciar 2020 com as obras com as obras iniciadas já prontamente. Começou o saque do segundo lote do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Mais de 5 bilhões de reais foram creditados pela Caixa Econômica Federal nas contas dos brasileiros nascidos entre maio e agosto. 96 milhões de brasileiros serão beneficiados com o saque imediato, além dos 40 bilhões de reais totais liberados à economia até o final do mês de março de 2020. Nós esperamos que o setor varejista seja bastante impactado positivamente e o setor de consumo. Sob o aspecto quantitativo, esperamos uma alta de 0,2% no PIB esse ano e 0,1% no ano que vem, concentrados aí principalmente no último tri desse ano e primeiro tri do ano que vem. Os correntistas da Caixa Econômica Federal que nasceram entre maio e agosto podem retirar até R$ 500 por cada conta, ativa ou inativa, do fundo. Quando você pretende sacar e o que você pretende fazer com o dinheiro? O meu já está disponível a partir do mês que vem, de 25, porque eu não tenho conta na Caixa. E eu pretendo pagar algumas contas, Vai vir uma hora boa, exatamente por isso. Eu pretendo guardar o dinheiro, na poupança, na verdade. Estou juntando só o dinheiro, só guardando. Para os beneficiados com o saque imediato do FGTS, o valor veio em boa hora. Mas é preciso ter um certo cuidado em como esse dinheiro será utilizado. Muitas vezes, as contas atrasadas dão lugar a compras desnecessárias. E o resultado disso é uma dívida com um valor cada vez maior e mais difícil de quitar.
É importantíssimo que esse dinheiro tenha destino claro, porque é um dinheiro extra. Dinheiro extra, a gente precisa saber exatamente o que a gente veio fazer na Terra, ser feliz, para ter sonhos. Eu não posso pegar simplesmente e usá-lo aleatoriamente. Caso contrário, esse dinheiro vai virar pó. Se ficar na minha conta corrente, então, esquece. Vou achar alguma coisa para gastar. E a maior parte das pessoas que deixam dinheiro na conta corrente acaba virando o mês no negativo. Esse educador financeiro dá dicas de como usar o dinheiro de uma forma eficiente. Antes de receber o dinheiro, é preciso saber o que eu quero fazer com ele. Se eu estou endividado, quebrado, se eu conseguir quitar essa dívida, é até legal. Mas se eu simplesmente quitar a dívida e achar que está tudo bem, não está tudo bem. Porque eu preciso combater a causa do problema. Porque eu fiquei endividado, então eu tenho que reunir a família e resolver o problema lá na família. O cidadão que não quiser utilizar o recurso deve informar a Caixa para que o valor volte à conta vinculada ao FGTS. A seguir, Encontro Regional das Mulheres que Vencem reuniu centenas de pessoas no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. A segunda-feira foi de tempo bom e calor em todo o sul catarinense, mas o clima já vai virar na quarta. Confira agora a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, dia 1º de outubro, o sol predominará durante todo o dia, porém teremos o aumento da nebulosidade, sem a chance de chuva. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 34. Na quarta-feira, a chuva volta à região. Entre o final do período da tarde e o início da noite, a instabilidade volta a predominar em todo o sul catarinense. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 33. Na quinta-feira, o céu estará encoberto durante todo o período. De manhã, à tarde e à noite, teremos a presença de chuva moderada. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 20. Na sexta-feira, o tempo melhora com a diminuição da nebulosidade, mas ainda será registrado pancadas de chuvas isoladas em todo o sul. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 16. Final de ano chegando, todo mundo já sabe. O comércio abre inúmeras vagas temporárias para dar conta das vendas. Este ano serão mais de 570 mil oportunidades em todo o país. Depois de 20 anos numa mesma empresa, o Cristiano se viu desempregado. Foi aí que começou a maratona de entrega de currículos. Foram 6 meses de muita procura, mas quando apareceu a vaga temporária, ele agarrou a oportunidade. Tem a oportunidade de mostrar o seu serviço e eu mesmo pensava, acabou de 6 meses, acabar o contrato, tudo, mas aí tive a sensação e a oportunidade de ficar, é muito bom, então vale a pena sim, com certeza. O Cristiano fez a parte dele mesmo. Tanto que a vaga temporária se transformou em efetiva, com carteira assinada e tudo. A demanda estava muito grande, a empresa está em processo de crescimento e aí durante esses 6 meses o serviço foi produtivo e aí eles resolveram me efetivar e a gente está aí há 7 meses aí exercendo a função. A Erlaine está nessa mesma expectativa. O contrato temporário dela vence em 2 meses e ela quer muito permanecer na empresa. Estou gostando muito, as expectativas são grandes, né? Tem uma expectativa de efetivação, mas tem o pé no chão. Sei que fui contratada para ficar 6 meses e que terminando esses 6 meses pode ser que não tenha aí uma continuidade nesse contrato, uma efetivação desse contrato. Mas as expectativas são boas. A empresa que a Erlaine e o Cristiano trabalham fica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. E sempre abre vagas temporárias quando o fim do ano bate a porta. Esse ano, por exemplo, nós temos aí uma perspectiva de cerca de 60 vagas, né, temporárias aí, para suprir as nossas necessidades aqui de empresa. A gente sabe que a demanda, a procura de empregos não está fácil aí dentro do cenário nacional e é uma boa oportunidade dessas pessoas se ingressarem numa empresa e darem seguimento, né? Quem sabe até uma oportunidade melhor. Né? Com a
a chegada do fim do ano e já de olho no aumento das vendas, muitas empresas precisam contratar mais funcionários para dar conta de atender os clientes. Essa é uma boa notícia para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, daqui até dezembro serão 14% a mais de vagas do que nessa mesma época do ano passado. Ou seja, são 70 mil vagas a mais se comparado ao mesmo período de 2018. Confiança do comércio, né? Existe o índice de confiança do comércio medido pela Fundação Getúlio Vargas, que mostra que os últimos 3 meses houve um crescimento da confiança. Então isso mostra uma tendência, né, para o comércio estar reagindo, né? Um outro aspecto também importante é as empresas estão com o quadro enxuto, infelizmente. E por conta disso não tem como atender uma demanda extraordinária quando ela acontece. E é bom lembrar que essa turma que está entrando no mercado, mesmo que de forma temporária, tem todos os direitos garantidos. Apesar de não ser regida pela CLT, esse tipo de contratação prevê direito a FGTS, 13º e férias proporcionais. Do total de pessoas contratadas para as vagas temporárias nos últimos anos, mais de 10% conquistaram uma oportunidade de efetivação após o término do contrato. Por isso, vale a dica: o emprego temporário pode ser uma porta aberta para quem mostrar serviço. Ele mostrou bom desempenho, logo depois do contrato temporário existe uma oportunidade, a empresa oferece a ele. Ou então, não existe uma oportunidade naquele momento, mas como ele se desempenhou bem, foi comprometido, mostrou serviço, a empresa daqui a umas semanas, 1 mês, 2, pode surgir uma oportunidade e vai lembrar dele. Só o fato de você não ter que acordar no outro dia, ter que procurar serviço, bater de porta em porta, é uma sensação muito boa. Está trabalhando na área, melhor ainda. Pô, com certeza, é bem melhor. No último sábado, centenas de mulheres se reuniram no templo sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. O encontro regional das mulheres que vencem foi único e especial para quem veio buscar a Deus. Tarde especial na Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Centenas de mulheres de toda a região se reuniram no último sábado na sede regional da IGD para o encontro das mulheres que vencem. Mulheres que vencem, esse exército que nasceu primeiramente no coração de Deus e depois aprovado pelo nosso missionário R.R. Soares, abençoando esse ministério dentro da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, em todos os estados do nosso Brasil, nós temos esse exército de fé levantados, de intercessão, de oração das mulheres, ou seja, é um ministério de mulheres. Por isso, mulheres que vencem, essas mulheres que vêm diante do Pai, intercedem ao Senhor e o Pai sempre tem respondido com a graça dele. No encontro, a pastora estadual Simone Andrade falou sobre as escolhas que fazemos todos os dias, no que falamos, ouvimos, pensamos e fazemos. E com base na palavra de Deus, contou às mulheres que vencem os melhores caminhos a serem seguidos. Nós escolhemos aquilo que nós pensamos. A nossa mente é bombardeada todos os dias. São pensamentos de todos os tipos. Mas cabe a nós escolher se vamos pensar ou não. Vem pensamento de derrota? Sim. Vem pecado? Vem. Vem tristeza? Vem. O que nós estamos pensando? Tem sido vida ou tem sido maldição? Escolha a vida. Amém? Que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Escolha pensamentos de vitória, escolha bons pensamentos. Uma tarde de palavra, louvor, comunhão e muito aprendizado. Foi maravilhoso, foi uma bênção. Aprendemos muita coisa. Aprendemos a não reclamar,
aprendemos a ter mais mansidão, aprendemos a ser fiel, a buscar mais a Deus de coração. Saímos assim agraciadas por Deus. Foi uma maravilha. Coisa melhor não precisa. Se eu pudesse estar aqui todo dia, toda hora, eu ficava aqui. Foi lindo, maravilhoso, a gente pode sentir claramente a presença de Deus e é muito bom tu vir num lugar que tu sai daqui transformada. A pastora Casey lembra que na Bíblia há muitas histórias de mulheres vencedoras que mudaram suas histórias com atitudes de fé diante de Deus. E hoje é tempo de cada uma de nós, mulheres, sermos também mulheres que vencem. Com certeza, a gente vê até muitos exemplos dentro da própria palavra de Deus. A gente pode lembrar da mulher hemorrágica, que numa situação tão difícil, com um sofrimento de quase 12 anos, se não, um tanto mais, ou certamente 12 anos, como a palavra do Senhor diz, ela sofria com essa hemorragia, com essa enfermidade, e ela se levantou, buscou o Senhor Jesus, tocou nas vestes dele e foi curada. Nós temos também, eu posso lembrar também da Raabe. A Raabe, quando quis salvar a família dela, dentro daquele território de Jericó, ou seja, Jericó seria destruída, mas a Raabe, ela confiou no Senhor. A partir daquele momento, ela ficou sabendo quem era o Deus de Israel, e quando ela soube quem era o Deus de Israel, ela foi lá, se preparou, colocou aquele cordão escarlate na janela da casa dela, e ela salvou toda a família dela. Então tem inúmeras mulheres dentro da palavra de Deus que nos ressaltam essas mulheres vencedoras, que hoje é o nosso tempo, porque o tempo delas já passou. Agora é o nosso tempo de vencer. A todas as mulheres da região fica o convite que venham caminhar junto a essas mulheres que vencem. Então a gente unindo a nossa fé, essa força que nós temos no Senhor e sobre a sua palavra sempre, é o que nos encoraja a cada dia de batalhar por esse ministério. Vem! A seguir, Tigre volta a vencer na Série B do Brasileirão. A vítima foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Após 5 rodadas, o Criciúma finalmente voltou a vencer na Série B. Diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que luta pelo acesso para a Série A, o Tigre foi implacável. O Tigre estava com apetite. Wesley chutou fraco, mas já deu sinal que o tricolor iria para o ataque. Na sequência, Foguinho aproveitou o bate-rebate para marcar. 1-0 Criciúma. O Botafogo até mandou a bola para as redes, porém, Bruno Moraes estava impedido e a arbitragem anulou corretamente o gol botafoguense. Nesta jogada, Léo Gamalho foi derrubado dentro da área e ficou pedindo pênalti. O juizão mandou seguir o jogo. O time de Ribeirão Preto assustou nesta jogada. Júlio César mandou com perigo pela linha de fundo. Veja como a bola passou tirando tinta do gol do goleiro Luiz. No segundo tempo, Carvoeiro ampliou a vantagem com Sandro. Final, Criciúma 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. E após a vitória, o clima mudou para melhor no centro de treinamento Antenor Angeloni. Antes da viagem para Goiânia, onde o Carvoeiro vai encarar o Vila Nova, o tricolor trabalhou forte e também confiante. O clima mudou no Criciúma. Após a vitória em cima do Botafogo de Ribeirão Preto, a disposição nos treinos é visível. Todos revigorados com o renascimento do Tigre na Série B. Importância, para que a gente comece a reagir, a gente consiga
trazer de volta, como é que eu digo aqui, aquilo que a gente pode fazer, né, cara? A gente é muito pressionado, outro questionado, tanta coisa, mas a gente tem como crescer, superar nessa situação da dificuldade de crescer, porque a equipe, outros que outrora não estava com tanto quesito de moral assim, mas começar a trazer de volta, nosso campeiro que a gente tem jogado também, se reativar, que vai poder ajudar a gente lá na frente lá. Mas é preciso manter o ritmo. Nesta terça, em Goiânia, já tem confronto direto pela luta contra o rebaixamento. Diante do Vila Nova, o Carvoeiro tentará vencer a segunda consecutiva. É uma final que a gente vai disputar, a gente está encarando cada jogo como uma final. Se não for assim, vai acabar complicando. Afinal, que a gente vai medir força lá dentro. Lá. Tomara que a gente entre naquela pegada ali que a gente colocou e, se possível, aumentar. Para que 90 minutos conseguir parar o nosso ataque. Numa bola a gente está bem atento na defensiva, como foi característica aqui, que a rapaziada lá da frente tem ajudado, tem facilitado muito a marcação. 90 minutos você está atento em toda, é muito difícil. A gente não é daquela ali o foguinho, quem quer que seja surpreender, e a gente sair com a vitória. Autor do segundo gol da vitória em cima do Botafogo, o experiente Sandro sabe muito bem o que fez o time mudar de postura dentro de campo. Cara, a gente tem diversos esquemas. O jogador, como eu disse aqui, o jogador tem que se adaptar. 4-4-4-1, duas linhas de 4, dois atacantes. Independentemente de formação, a atitude sim faz toda a diferença também. A gente entendeu, a gente assimilou e que a gente tem que se mexer, não só fazer o nosso, nessa situação não só fazer o nosso é muito pouco ainda. E o resultado não estava vendo. Já qual fosse o treinador, o esquema, a gente teria que se mexer mais um pouquinho para a gente vir fazer força de sair dessa situação. Incômoda que está tanto, a gente entendeu, tomara que daqui para frente seja uma característica nossa. O professor novo que chegou, os outros que passaram, a gente tentou ajudar os nossos companheiros, não aconteceu, mas agora a gente tem que estar mais atento ainda para que, seja qual for a formação, com o Wilson, com o professor Cavalo, a gente, acima de tudo, colocar nosso para fora o que a gente pode fazer no esquema 4-1-4-1, duas linhas de 4, e assim o resultado vindo. Bom, e a gente continua no esporte. Agora vamos conferir o desempenho dos demais clubes que representam Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense foi até Goiânia encarar o Atlético, vice-líder da competição. Jorge Xavier abriu os trabalhos, Atlético 1-0. Rodrigo Silva selou a vitória do Dragão. Final, Atlético Goianiense 2, Figueirense 0. Na Série B, o Bragantino com 51 pontos se mantém de forma isolada na liderança. O Atlético Goianiense é o segundo e soma 45 pontos. O Sport com 44 pontos é o terceiro. Fechando o G4 na quarta colocação, figura o CRB de Alagoas com 38 pontos. O Coritiba agora é o quinto e soma 37 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o sexto com 36 pontos, 10 vitórias e saldo negativo de 1 gol. O Operário do Paraná vem na sétima colocação com 36 pontos, 10 vitórias e saldo negativo de 6 gols. A Ponte Preta é a oitava colocada. A Macaca soma 35 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 5 gols. O Cuiabá é o nono com 35 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 3 gols. O América Mineiro é o décimo com 35 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 1 gol. Os catarinenses continuam na zona do rebaixamento. O Criciúma até subiu 2 colocações e agora soma 26 pontos na 17ª posição. O Figueirense com 23 pontos continua na 20ª colocação. Para os catarinenses, a 26ª rodada inicia amanhã com o Criciúma em campo. Em Goiânia, o Tigre encara o Vila Nova. A partida está agendada para 7h15 da noite. O Figueirense joga na sexta-feira em casa contra o Oeste de Barueri. A partida está agendada também para 7h15 da noite. Agora vamos de Série A. Em Curitiba, a Chapecoense duelou frente ao atual campeão da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. E a Chape não se intimidou. Arthur Gomes fez 1-0 para o Verdão. Mas o Furacão respondeu no segundo tempo com o Nicão. Final, Atlético Paranaense 1, Chapecoense também 1. Hoje, em Floripa, o Avaí encerra a 22ª rodada recebendo a visita do Bahia. O jogo começa às 8 horas. Na primeira divisão, o Flamengo continua na liderança com 49 pontos. O Palmeiras, com 46, é o segundo. O Santos soma 41 pontos e ocupa a terceira colocação. O Corinthians, com 38, é o quarto. O Internacional soma 37 pontos e vem na quinta posição.
O sexto melhor posicionado é o São Paulo com 36 pontos. O Grêmio é o sétimo com 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 12 gols. O Bahia é o oitavo. O tricolor da Boa Terra tem 34 pontos, 9 vitórias e saldo positivo de 7 gols. Com 31 pontos, o Atlético Paranaense está na 9ª colocação. Já o Atlético Mineiro soma 30 pontos e é o 10º. Os catarinenses continuam na zona do rebaixamento. O Avaí é o 19º colocado com 16 pontos. A Chapecoense vem na 20ª posição com 15 pontos ganhos. A 23ª rodada para os catarinas começa no domingo. Em Chapecó, a Chapecoense pega o Flamengo. O jogo está marcado para Chapecó, 11 da manhã. O Avaí joga em Maceió contra o CRB. A partida inicia 7 da noite. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.